Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste em casa pelo Face e pelo YouTube, estava falando ontem, tu até assistiu a live, né, de ontem no programa, falando sobre a condição de Pedro quando foi preso de forma injusta e Pedro dormia. Pedro conseguiu dormir no meio de uma situação de aflição, porque seu irmão em Cristo, né, Tiago, tinha sido passado a fio de espada, tinha sido perdido a vida, e ele provavelmente seria o próximo. Falei ontem a respeito desta condição de, diante de lutas e adversidades, o mundo jaz no maligno, se levantam opressões que tiram a paz das pessoas, Às vezes a pessoa tem dificuldade de dormir, deita, custa para dormir, durante a madrugada acaba se acordando e também tem dificuldade de voltar a dormir, acaba acordando muito mais cedo do que o deveria porque perdeu o sono. Então, muitas pessoas acabam perdendo a qualidade de vida devido a situações e às lutas e adversidades que muitas delas fazem até parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, que é trabalhar, a gente cansa, mas o nosso trabalho, uma noite de sono resolve. Agora, algumas coisas que tiram o nosso sono, nós podemos perceber que são obras malignas. Né? As forças espirituais do mal, que acabam atuando, que é para comprometer a qualidade de vida do ser humano. Uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que perde o sono com muita preocupação, ela acaba tendo a sua pressão arterial aumentada, diminui a qualidade de vida, pode alterar a imunidade, né? Então ela pode adquirir mais doenças, se torna mais vulnerável. Quem é que ganha com isso? São as forças espirituais do mal. Nós temos aqui Pedro, que foi preso, né, de forma injusta por pregar o evangelho, e Pedro, né, ele estava numa cadeia, imagina, uma situação de terror, um local complicado, né? Ainda mais preso injustamente, e o seu colega já tinha matado o seu colega, né? E ele seria o próximo a ser morto. Então Pedro estava numa situação que tudo cooperava para que ele perdesse a paz e perdesse o sono, e ele viesse inclusive, quem sabe, até desistir da fé. Tem muita gente que nos acompanha que pelo Face, pelo YouTube, se já não viveu isso, pode conhecer alguém que vive, que passa por isso, que por situações adversas estão perdendo o sono, perdendo a qualidade de vida, né, cai numa ansiedade, cai numa depressão, e algumas pessoas, inclusive, podem até desanimar da fé. Então nós temos que ter esse discernimento, que a nossa luta é espiritual e as forças espirituais do mal querem, de fato, fazer com que você venha perder a qualidade de vida, que você venha perder o ânimo, você não tenha mais disposição, e você, inclusive, quem sabe até, seria daí a cereja do bolo para o diabo, para as suas forças espirituais do mal. Você desistir da caminhada da fé, desistir da sua família, e aí a terra arrasada. É o que o mal quer, é que as forças espirituais do mal querem. Então nós temos que discernir que existe um mundo espiritual. Mas Pedro tinha algo diferente, né? Pedro conseguiu dormir. Como que Pedro conseguiu dormir numa situação como essa? É importante que possamos entender como Pedro conseguiu dormir para que nós possamos conseguir dormir em meio a lutas e desafios. Aconteceu algo com Pedro. Pedro tinha algo diferente. Então, o que Pedro tinha para que ele pudesse, numa situação tão difícil da vida dele, Pedro conseguisse se manter, inclusive, numa condição de deitar, dormir. Veio um anjo, iluminou a prisão, teve que tocar do lado de Pedro para acordar Pedro. Quem é que consegue dormir? Não é só dormir com qualidade, pelo jeito, né? Ele dormiu mesmo. Ele apagou. Que acendeu as luzes e ele teve que ser acordado. Teve que ser acordado. Ele teve que ser acordado porque estava dormindo. Parece filho, né? Tu acende a luz de manhã, aí, vamos pro colégio? Teve que acordar porque estava com sono profundo. Né? Sono profundo. Se bem que lá em casa os meus botam o rádio despertar, eles mesmos acordam. Eles gostam de acordar. Eles acordam legal, sozinho. Mas aí nós vemos essa condição aqui de Pedro. A condição de Pedro, numa situação adversa, ele conseguia dormir. Você tem conseguido dormir? Tem algo que tem te roubado o sono? Se você não tem conseguido dormir, nós temos que discernir o seguinte. A paz que nos foi concedida através de Cristo Jesus. A paz que vem por meio de Jesus. Qual é a paz que vem por meio de Jesus? É a paz que se resulta da fé. Então, assim, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, os males que nós enfrentamos neste mundo são as forças espirituais do mal que governam, diz o texto,
que governam este mundo tenebroso. Né? Mas, pastor, mas o mundo é tenebroso? O mundo inteiro jaz no maligno mesmo? Será que as coisas são tão assim pesadas? Olha a guerra da Ucrânia. Né? Parece que a guerra da Ucrânia, parece que é a Ucrânia que é o autor da guerra. Mas olha a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Olha as enchentes aqui no sul. Olha a seca no norte e nordeste. Né? Olha os terremotos aos arredores do mundo. Olha as guerras que já aconteceram. Aí nós olhamos, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a exterminação dos judeus. Né? Aquela época de Hitler, a gente começa a olhar a história da humanidade, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, essas forças espirituais do mal que atuaram no passado, continuam atuando hoje. Né? De uma maneira, em algumas regiões, de uma maneira mais velada, ou seja, mais discreta, mas existe. De maneira mais discreta, ou seja, num país onde nós não temos guerra, é através da sensualidade, através da questão financeira, através da desconstrução de valores da família e valores bíblicos, princípios bíblicos. Então, é uma guerra para desconstruir aquilo que Deus tem como instrução para o ser humano, para o bem-estar do ser humano. Em outras localidades, a gente percebe que é escancarado. É guerra, rumor de guerra, é terremoto, é gente morrendo, a gente sendo presa. Eu vi um vídeo esses dias aqui, né, de não sei se era um árabe, eu sei que era um muçulmano, que ele se converteu ao cristianismo. Eu vi. A família dele, ele foi preso várias vezes, né? Várias vezes, né? Até que ele perdeu a vida, né? Até que renuncia o cristianismo e volta a ser muçulmano, acho que era. Muçulmano. Né? Claro, nem todo muçulmano é assim, mas tem uns que são radicais. Né? E então ele foi condenado à pena de morte na sua nação, no seu país. Então, veja bem. Então, aí nós olhamos, em contrapartida, também nós vamos ter, para não dizer que a gente é contra o muçulmano, só um pouquinho, vamos lá. Né? Tem gente que tem essa confissão de fé e não são radicais. São pacíficos. Né? São pacíficos. Assim como tinha também os cristãos, na época da Inquisição, né? Cristão, em nome da fé cristã, matavam os bruxos, os feiticeiros, né? Queimavam as pessoas. Então, o mundo inteiro jaz no maligno, inclusive valores, né, e princípios que era para ser o bem-estar da humanidade, como uma religião cristã, chegou ao ponto de ser distorcido que eles acabavam matando as pessoas. Né? Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver o seguinte: a nossa luta é contra as forças espirituais do mal que atuam na face da terra, né, desde que o homem pecou, desde o princípio. Então nós vamos olhar, queridos, de como é que vai se ter paz. Né? As pessoas confundem paz com trégua de luta. Tem gente que não tem luta no sentido assim, no mundo externo, porque é muito materialista, e aí a minha vida financeira está redondinha, o casamento está redondinho, os meus filhos estão encaminhados para a faculdade, na escola, casados, está tudo certinho, mas isso, a conta bancária está gorda, o salário está bom, a aposentadoria está garantida. Então tá tudo certo, tá todo mundo com saúde, tá tudo bem, graças a Deus. Mas tem muita gente que tá com isso tudo redondinho funcionando, mas não tem paz. Então a paz não é algo exterior, a paz é algo interior. Tá certo? Então a paz é algo que é no coração do ser humano. Por quê? Nós vamos olhar Pedro, pastor. Ele não estava no ambiente de paz, mas Pedro tinha paz. Interessante isso, né, pastor? As trevas, né, o diabo, ele atua de duas formas. Primeiro, atuando diretamente na vida da pessoa, quando a pessoa não está em Cristo, não tem seu coração em Jesus, então ele tem acesso livre à vida da pessoa, então ele passa até, quem sabe, até a possuir essa pessoa. Né? Quando a pessoa se converte, a pessoa passa a ser habitação de Deus, e aí o diabo ele não pode mais entrar, porque Deus está lá, Jesus está na vida dessa pessoa. Então ele gera situações ao redor dessa pessoa, para que essa pessoa dê espaço para ele atuar de novo na vida dela. Então ele traz a opressão, que é uma pressão para que a pessoa caia no erro, na angústia. Então quando a pessoa está sem paz, é o momento onde ela vai acabar dando margem, né, espaço para que o diabo venha atuar. E é a hora que ela vai brigar, que ela vai discutir, que ela vai murmurar, reclamar, porque as coisas não estão como ela gostaria que estivesse. São essas pressões que vão fazer, a gente desbrecha, né, o evangeliquez nosso, né, na verdade a gente dá espaço para que o diabo volte a atuar na vida da pessoa. Então a pressão
a opressão, você começa a ser colocado contra a parede, situações te oprimem e te coloca uma pressão, e às vezes a pressão é tão forte que você acaba abrindo uma brecha. Que aí você murmura, você reclama, você briga. Abre um espaço para que o diabo possa entrar. Então vamos lá, pra gente entender. Então a opressão não significa ter uma brecha. Pedro não tinha uma brecha. Não. Pedro estava enfrentando uma opressão e estava sendo confrontado. Então Pedro permaneceu em paz, ele pôde dormir e dessa forma ele não abriu uma brecha. Exatamente. Abrir a brecha é quando a gente cede à pressão. Quando a gente cede à pressão. E como fazer isso? A Bíblia fala lá em 1 Pedro, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste o diabo, ele fugirá de vós. Então, a sujeição a Deus, e aí eu creio que Pedro tinha uma vida íntima com Deus, intimidade com Deus, ele estava fechado com Deus. Que o diabo, ele, toda vez que ele chegava com opressão, Pedro ia lá e é laço no capeta, como se diz, né? Porque havia uma intimidade de Pedro. Então, laço no capeta quer dizer Pedro se sujeitava a Deus. Sujeitava a Deus, o diabo assim, poxa vida. Não achei uma brecha. Eu toco nele ou tento fazer, aquilo ali se transforma em bênção. Tanto que hoje, a 2023, nós estamos falando da vitória que Pedro teve na prisão. Aí tem outra circunstância. Pedro teve uma vitória na prisão. Ele estava numa circunstância desfavorável, ele estava sendo oprimido, ele estava sendo pressionado, e as situações ruins nos pressionam para que a gente saia da santidade, para que a gente venha abrir uma brecha. E abrir a brecha significa pecar, agir fora dos princípios de Deus. Exatamente. Então vamos lá. Aí Pedro estava dormindo. Aí vamos entrar no outro ponto. Não vamos confundir, então, que o sono, eu vou tomar um remédio para dormir, que aí eu não caio, eu não abro brecha, eu não peco. Não, às vezes tem pessoas que pressionadas perdem o sono, não conseguem dormir, mas também existem pessoas que quando estão, o sono pode ser uma fuga. Pressionadas, elas vão porque não querem mais sair de casa, não querem mais, né, se deprimem, ficam fechadas nelas mesmas. E algumas pessoas podem até dormir. Às vezes, e alguns pode ser o contrário. Então alguns podem ter o sono como uma fuga. Exatamente. Então nós não estamos dizendo que o sono foi a solução de Pedro. A paz. A paz que Pedro tinha em Cristo Jesus levou a ele poder dormir bem, mesmo diante de uma adversidade. A circunstância que tinha tudo para oprimir, para fazer ele abrir uma brecha e para roubar a paz dele, não conseguiu ter espaço. Então não foi o sono de Pedro que deu a vitória de Pedro. Pelo contrário, porque Pedro tinha a vitória em Cristo Jesus, por meio da fé, foi que Pedro pôde dormir. Então, nós temos que ter cuidado, porque muita gente pode utilizar do sono como uma fuga. Sim. Tem gente que só quer dormir. Tem a questão que pode ser cansaço. Vamos rever aí tuas noites de sono. A rotina, né? A rotina, vamos rever a rotina. E tem outra situação que pode ser fuga. Tem gente que entra em depressão e só quer dormir. É verdade. Só dorme. Então não foi o sono de Pedro a solução, vamos deixar bem claro. O sono de Pedro foi resultado da solução, que é a fé que vem por meio de Jesus. Quando nós olhamos em 1 João 5,4, nós vamos encontrar o seguinte: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, a opressão que nós passamos aqui neste mundo, queridos, a pressão, né? Você sai na rua de noite, você parar numa sinaleira, você parar num posto de gasolina conforme o horário, você já fica todo preocupado. Tenso, né? Tenso. São tantos riscos que se correm no mundo hoje, né? Aí a gente olha clima, é tempo, é El Ninho, é tempestade, é terremoto em alguns lugares, é roubo, é corrupção. Meu Deus! Parece que a gente está dentro de um liquidificador gigante. A Terra se tornou um liquidificador gigante. Mas nós vamos ver o seguinte: Pedro conseguiu, no meio de uma situação, Pedro ficar em paz. Pedro conseguiu, por meio da fé, a fé que vence o mundo. Porque o mundo nos oprime, o mundo nos bota uma pressão para que venhamos agir da carne. Para que nós venhamos agir pela nossa natureza. Aí você fica brabo, explode com um. Você dá porque tem uma reação de querer ter uma fuga, e a fuga é só dormir, não consegue produzir nem trabalhar. Ou vai trabalhar cansado, porque não dorme, uns não dormem direito. Aí você fica irritado, você fica com a tua capacidade de comprometida até para o teu dia a dia, para o teu trabalho. Você fica um tanto quanto irritado, qualquer coisa incomoda, você perde a paciência fácil, porque você está sem paz. Você não consegue descansar direito.
você não tem um minuto de sossego, né? Então, nós vamos olhar em Filipenses que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Mas essa paz, Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Para que nós possamos, assim como Pedro, nós manter uma rotina de vida, mesmo diante das adversidades. Eu creio que as adversidades, elas tentam alterar nossa rotina espiritual. Ela pode até alterar nossa rotina no que diz respeito às exigências e às demandas, mas nós não podemos nos sujeitar a uma influência do mundo sobre a nossa vida espiritual. Por quê? Se o mundo jaz no maligno, os dias são maus, existem os dominadores deste mundo tenebroso, que são as forças espirituais do mal. Quem é que tem liberdade, ou o que é mais saudável, eu ouvir o mundo ou ouvir a Deus? Mas os dias são maus, mas é isso que o diabo quer. Ele quer ser influência na sua vida. Não deixe que o mal seja influência. Não deixe que a circunstância, a situação que você está vivendo, seja influência da sua vida. Permita que a fé que vence o mundo venha influenciar você e o momento e a circunstância que você está enfrentando, para que as coisas mudem. Tem um texto que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, mas se o mundo inteiro jaz no maligno, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e a gente vê o contrário, a gente vê o mundo jaz no maligno, significa que Deus pode interferir, inclusive, no ambiente e no meio onde nós vivemos, para nos abençoar e nos favorecer. Primeiro ele opera em nós, para depois influenciar o ambiente e o momento que você está vivendo. Pedro estava sendo influenciado pela graça de Deus, por intermédio da fé, e conseguiu dormir. Então o meio que ele estava vivendo não influenciou o bem-estar de Pedro. Mas a paz que Pedro tinha e a confiança que era fruto de fé fez com que o ambiente em que ele estava fosse influenciado por intermédio daquele a quem ele servia. E aí veio um anjo do Senhor e mudou o quadro, mudou o ambiente. Mas primeiro Deus quer mudar você e não o ambiente. Sim. Quando Deus muda a sua vida e você passa a desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento, o ambiente que você vive, o momento que você vive, vai se tornar frustrado em suas ações. Os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, não vão ter êxito em roubar a tua paz, roubar o teu sono, trazer tristeza, fazer você ficar irado, brabo, desanimado, murmurando, reclamando da vida. Não vai te influenciar, porque é isso que ele quer. Se você tem uma fé que vence o mundo, aquele que nasceu de Deus, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé em Cristo Jesus. E esta fé que nos faz vencer, nos faz nos tornar inabaláveis no Senhor. E aí não importa o que aconteça, você está bem. E no momento oportuno você vai estar tão bem, e as coisas, um turbilhão de coisas ruins na volta, e virá a graça de Deus, e através de você aquele ambiente vai ser mudado e transformado. Foi o que aconteceu com Pedro. Diz que veio à luz um anjo, entrou na prisão, as cadeias caíram, todo mundo foi solto, né? Todo mundo não, mas Pedro foi solto, foi até fora da prisão, os portões foram se abrindo automaticamente. Então, a paz de Cristo que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Então nós recebemos esta paz por meio da fé. Mas aí tem outro ponto que nós podemos falar mais adiante. Essa paz é para que nós recebamos, mas para que nós tenhamos atitude. Essa paz é para que nós recebamos essa paz. Não somente para ficar, como dizem os meditadores, os filósofos, sei lá, né? O pessoal diz assim, ficar zen, vou ficar zen. Tá, tu não vai trabalhar? Não, hoje eu tô só curtindo a paz. Tu não vai fazer nada? Não, tô só curtindo a paz. Não, a paz a gente curte. Mas para ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder, para que nós possamos aí sim, né, trilhar um caminho de vitória. A fé nos propõe ação, a fé nos propõe atitude. A fé nos dá ousadia com responsabilidade. Por que eu falo com responsabilidade? Ousadia, ser ousado na fé,
não é ser inconsequente. Ter ousadia na fé não significa você ser aventureiro. Ter ousadia na fé significa você confiar plenamente em Deus e você tomar atitudes de quem confia no Senhor. Mas é um tema para uma outra oportunidade, quem sabe semana que vem. Mas aqui, pastor Adroaldo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. As pessoas podem ter paz sim, por meio da fé em Cristo. Por mais que o momento diga o contrário. A doença diga o contrário. A tua situação financeira diga o contrário. Tua família diga tudo o contrário. Daqui a pouquinho você está irritado com o marido, com a esposa, ou com os filhos. A família se tornou disfuncional. O emprego não está legal. Está desempregado. Você não vê solução. O mundo à sua volta está dizendo: acabou. O momento que Pedro está vivendo, estava dizendo: acabou, agora já era para ti, Pedro. Tu vai morrer. Naturalmente, o Pedro não poderia sair da prisão. Não tinha como. A solução não está no nosso natural. A solução sempre está em Deus, né? Ele proporciona. Então, a paz faz com que a gente também escute a Deus. E aí receba o que Ele preparou, a solução que Ele tem para todo tipo de problema. A gente vai olhar para Pedro, dentro da prisão. Pedro estava acorrentado, pastor. Não tinha no interior. Não tinha saída. No mais interior, né? Olha, do cárcere, olha na só. parte mais protegida. Tendo feito prender, lançou no cárcere entre 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 vezes 4, 16 soldados. Para o guardarem, tensionando apresentá-lo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a parte dele. Aqui no versículo 6. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, não tinha saída. Naturalmente não tinha saída. E às vezes a gente está numa situação que não tem saída. Tu olha, naturalmente não tem saída. E tem gente nos assistindo e nos ouvindo que está enfrentando situação que não tem saída. Aí nesse momento é importante aí escutar Deus, né? Ouvir a Deus, né? Ter esta paz, porque quem traz a solução? O ser humano é limitado. A solução não está no homem, está no poder de Deus. No poder de Deus. E tem muita gente que está nos assistindo, você que nos escuta, você que nos assiste, você que está ouvindo e quem sabe vai assistir e ouvir depois, né, essa live mais tarde. Talvez você não tenha saída e não tenha alternativa. Pedro também não tinha. Pedro foi dormir, mas Pedro foi dormir não como uma alternativa e uma fuga. Pedro foi dormir porque Pedro tinha fé que vinha por meio de Jesus, que trouxe uma paz a ele que não existe igual, porque ele viu a solução em Deus e a solução em Deus, de Deus, para você. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. A cada manhã, Obrigado, Deus, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pela tua graça, o teu amor, o teu carinho, a tua bondade. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E oramos para que pessoas que estão sem alternativa, pessoas que estão sem solução, que não enxergam uma porta de saída de situações adversas, de problemas, de lutas, de desafios na sua vida pessoal. Amém, nós oramos, Pai, para que o Senhor envie os seus anjos, vinhe a tua presença, envie o teu poder, Pai. Amém, toca Jesus. Neste homem, toca nesta mulher, toca nesta família. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Ministramos o socorro de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela traz de volta a qualidade de vida, o sono que você precisa, o descanso que você precisa, o repouso que você precisa, a segurança que você precisa, que vem por meio da fé em Cristo Jesus. Pai. Nós te abençoamos esta manhã. O Espírito de Deus toca em tua vida, Ele toca em teu coração, Ele te abençoa, te traz conforto, te traz consolo, mas também te fortalece para que você seja em Cristo mais do que vencedor. Pai, nós abençoamos este homem, esta mulher, nós repreendemos toda a atadura do mal, todo espírito deste mundo tenebroso que atua nesta família, que atua nesta casa. Nós repreendemos que isso solte a tua vida, Pai. Em o nome de Jesus. Toca, Deus, com o teu poder. Nós repreendemos o câncer, repreendemos a enfermidade, que isso solte a tua vida, solte a tua saúde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós ministramos o teu poder, pessoas que estão com medo, pessoas que estão angustiadas, com síndrome do pânico, pessoas que perderam o sono, estão perdendo a qualidade de vida. Nós repreendemos esse espírito de perturbação, que solte a tua mente em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua vida, ministramos uma paz de Deus. Pessoas que estão buscando o Senhor, quem sabe em medicamentos, ou quem sabe, Senhor, uma fuga através
de dormindo 2, 3 dias sem sair de casa, sem sair do quarto, com depressão. Nós repreendemos esse espírito de morte e de opressão, que tu solte a tua vida em o nome de Jesus. Nós ministramos o amor de Deus. Oh, Pai, cadeias sendo quebradas, amarras sendo desfeitas, as correntes sendo quebradas, pessoas que sentem os seus pés, os seus braços pesados como um cansaço, são correntes espirituais das trevas que te prendem. Nós declaramos isso sendo quebrado, desfeito em nome de Jesus. Nós te abençoamos, ministramos libertação, ministramos uma vida nova. Nós ministramos, oh Deus, o poder do teu Espírito Santo em o nome de Jesus, trazendo liberdade, trazendo, Senhor, um ânimo novo, trazendo, Senhor, uma disposição, trazendo, Senhor, a tua graça e a vida em abundância que está proposta em Cristo. Nós te abençoamos nesta manhã, em o nome de Jesus. Este final de semana, este dia, esta sexta-feira, será inesquecível na tua história. Nós te abençoamos em o nome de Jesus. Viva, tenha vida em abundância. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. Eu sei, a cada